Sabe, o que será que um simples par de sapatos pode nos dizer sobre uma cultura inteira? Nessa análise, a gente vai mergulhar em como esse objeto tão do nosso dia a dia carrega, na verdade, um significado gigantesco na tradição judaica. É uma história de identidade, de memória e até do que é sagrado. Essa frase, olha, ela dá o tom de tudo que vamos conversar. A gente vai desvendar como os sapatos podem ser muito, mas muito mais do que objetos vazios. Na verdade, eles funcionam como representantes poderosos de uma pessoa, de uma história inteira e, claro, de uma memória. Bom, para a gente entender isso melhor, vamos começar vendo como os sapatos podem literalmente representar vidas inteiras. E o ponto de partida é um dos memoriais mais tocantes e tristes do mundo. Este é um memorial Sapatos na margem do Danúbio. Cada par desses sapatos de ferro representa um judeu que foi obrigado a tirá-los bem ali, na beira do rio, antes de ser executado por milícias fascistas durante a Segunda Guerra Mundial. Seus corpos eram levados pela água. A estimativa é que cerca de 3.500 pessoas, incluindo 800 judeus, foram assassinadas só nesse local. E o que ficou para trás? Os sapatos. Eles se tornaram o único vestígio silencioso daquelas vidas que foram interrompidas de forma tão brutal. Essa representação tão forte tem um nome: metonímia. Pode parecer uma palavra complicada, mas a ideia é chave para a gente aqui. Explica como um objeto, tipo um sapato, pode tomar o lugar da pessoa inteira, se transformando numa testemunha silenciosa da sua existência. Agora, vamos em frente, porque essa história fica ainda mais complexa. Na tradição judaica, os sapatos têm um papel duplo fascinante. Eles podem ser parte de um mandamento divino sagrado ou o pior dos insultos. E olha só que dualidade impressionante. De um lado, tirar os sapatos pode te aproximar de Deus. Do outro, usar um sapato contra alguém é um ato de profundo, profundo desrespeito. É o céu e o inferno no mesmo objeto. Então, por que esse gesto é tão importante? Porque ele simboliza um desapego do mundo material, sabe? É um ato de humildade. Ao tirar os sapatos, a pessoa se conecta diretamente com o chão sagrado e, por consequência, com o divino. É um gesto de reverência total. Mas a história não é só sobre o sapato, é também sobre quem faz o sapato. E por séculos, a figura do sapateiro judeu foi central na vida e no imaginário europeu. A imagem do sapateiro era cheia de contradições. Ele era visto como alguém inteligente, que lia muito, politicamente ativo, mas ao mesmo tempo quase sempre vivia na miséria e não tinha muito status social. Como diz o provérbio, uma mente brilhante, mas com as mãos de um trabalhador braçal. A história de Hirsch Leckert, nossa, captura esse espírito perfeitamente. Um jovem aprendiz de sapateiro que se revolta contra a injustiça, se torna um herói da classe trabalhadora e um verdadeiro símbolo de desafio contra a opressão. E o ofício em si era uma arte, pura e simples. O memorialista chamado Meyer Kirschenblatt descreveu todo o processo, desde moldar a forma de madeira perfeitamente para o pé do cliente, até pregar a última camada do salto. Era um trabalho incrivelmente detalhado. E essa citação, para mim, resume tudo. Mostra o orgulho que esses artesãos tinham. Eles não viam o que faziam como um simples trabalho manual, mas como uma forma de poesia, de expressão. E isso tudo nos traz de volta para a nossa ideia central, o sapato como um substituto da pessoa. E essa ideia tem consequências muito profundas, seja nos rituais de luto ou até na formação de novas identidades nacionais. É uma pergunta interessante, né? Porque a gente sente um certo arrepio só de pensar em usar os sapatos de alguém que já morreu. É que a conexão é quase simbiótica. Os sapatos se moldam ao nosso pé, ao nosso jeito de andar, à nossa vida. Pois é, esse costume é levado muito a sério. Existe até uma história de um estudante de Yeshiva que, depois de falecer, apareceu num sonho. Ele dizia que podiam usar todos os seus pertences, menos os chinelos. E o que fizeram? Queimaram os chinelos. Mas os sapatos também podem marcar um recomeço. Os pioneiros sionistas, ao chegarem na terra de Israel, rejeitaram os sapatos elegantes da Europa. Primeiro, adotaram as botas de trabalho pesado. E, com o tempo, a sandália bíblica virou o grande símbolo de uma nova identidade, de gente conectada com aquela terra. A letra dessa canção pioneira diz tudo. Ter os sapatos gastos, rasgados, era uma medalha de honra. Simbolizava toda a dificuldade, todo o suor derramado para construir uma nova nação. Então, do sagrado ao profano, do artesão ao construtor de nações, o que a gente viu aqui é como um objeto
tão comum, pode, na verdade, carregar o peso da história de um povo inteiro. Eles são símbolos de vida e morte, de santidade e de insulto. Refletem tanto a luta de uma única pessoa quanto a identidade de um coletivo. Como a gente viu, sapatos são muito, muito mais do que algo que a gente usa nos pés. E fica aqui uma reflexão final. Da próxima vez que alguém olhar para um par de sapatos, talvez valha a pena se perguntar, não só para onde eles estão indo, mas por onde eles já passaram. Que jornada eles estão registrando?